Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eba. Bom, bem-vindos ao nosso painel sobre regulação de inteligência artificial. Meu nome é Carol e eu vou apresentar aqui o Hall da Fama para vocês. Nós temos dois super especialistas que já chegaram e a Renata, que está chegando em nossa direção. A Renata! Olha, ela chegou. Então, vamos começar por ela, então? Por favor, Renata Miele, CGI, venha compor a mesa. Ela está recém-melhorada de uma contusão e veio aqui comparecer, andou toda essa distância para nos prestigiar. Próximo da lista, especialistas, Ricardo Capra. Eles vão se apresentar, tá? Ele é da Capra Ventures, ele vai se apresentar. E por fim, mas não menos importante, o Walter, da Associação Brasileira de IA. Por favor. Uma salva de palmas, pessoal. Os nossos palestrantes. Bom, a nossa discussão aqui é sobre um tema nem um pouco fácil, mas muito necessário. A regulamentação de inteligência artificial. Nós sabemos que sempre, regulamentação é algo complexo do ponto de vista de tecnologia. Por quê? Nós começamos a desenvolver as coisas livremente, mas a gente precisa entender quais são as regras. Assim é no desenvolvimento, assim é na inovação, e assim será e é na inteligência artificial, que vem sendo, cujas regulações vêm sendo construídas ao redor do mundo. Então, assim, o Ricardo vai falar mais para nós. O Ricardo está ali, o Walter está aqui. Estou me acostumando, gente. Renata ali, vão falar mais para nós. São grandes especialistas. Mas eu queria também dizer que, desde já, a gente está com uma consulta pública para ouvir todos vocês e outros também que não estão aqui, através de uma landing page. O que queremos da IA.com.br. Justamente para a gente coletar todas as opiniões. O Ricardo está aqui coordenando também, ele vai falar da Sala do Futuro, que está funcionando 24/7, para a gente coletar a opinião de vocês aqui. Está sendo um privilégio também ter o contato individual. Mas, sem mais delongas, eu vou passar para os nossos participantes aqui, para os nossos panelistas, pedindo para que eles se apresentem e apresentem a instituição da qual eles fazem parte. Então, vamos começar aqui pelo Walter, que foi lá para a ponta. Walter, bem-vindo. Conta um pouco para a gente quem é o Walter e qual instituição o Walter representa. Tudo bem, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse painel tão diverso aqui. Nós temos um colorado, temos um gremista, então estamos representados 100% do futebol brasileiro aqui. Tem outros times, né? Palmeiras, Corinthians, mas vamos falar do que realmente pega aqui. Meu nome é Walter, eu sou gaúcho, gremista, engenheiro, e eu trabalho com telecomunicações já há 20 anos. Faz 5 anos eu assumi a presidência da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Pode parecer que a gente surgiu agora, porque muita gente está ouvindo falar dos nossos projetos recentes, mas a associação foi fundada em 2017 já. Então a gente já tem 6 anos na estrada, quando o hype não era inteligência artificial. O hype era metaverso, blockchain, 5G, cripto. A gente atravessou todos esses hypes e agora, finalmente, a gente está desenvolvendo esse que é talvez a tecnologia definitiva. A associação tem 670 e poucos membros, então vocês estão convidados a visitar o nosso site, abra.org.br também. Tem mais informação sobre os projetos, as iniciativas que a gente tem. Tem também lá detalhes sobre as cartas que a gente publicou a respeito de regulação, sobre os eventos que a gente ainda vai fazer, porque só para fazer um detalhe, foi adiada a votação da lei no Senado. Então agora provavelmente a gente ganhou mais alguns meses para ampliar essa discussão com a sociedade
com o setor produtivo e com o setor público. Então, vocês estão muito convidados a participar dessa discussão, porque a gente representa também o setor de startups, o setor de corporações, big techs e a sociedade civil, com os nossos membros, pessoas físicas. O que mais posso falar a meu respeito? Como você usa a inteligência artificial, você, Walter? Isso. Eu uso para fazer meus posts no LinkedIn. Então, quando vocês veem um post meu no LinkedIn lá, eu cheguei a Top Voice ser auxiliado por inteligência artificial. Eu sei que parece um desperdício de tecnologia, mas a verdade é que o meu português é péssimo. Eu tenho sotaque e me faltam as palavras. Então eu uso muito para suprir essa deficiência. E é um exemplo de como o ser humano, mais a inteligência artificial, consegue produzir uma coisa melhor num outro nível. Levar isso para um outro nível de excelência. E eu volto a falar mais disso no próximo bloco. Com certeza. Sem mais delongas, já passo para a Renata. E peço, primeiro, muito bem-vinda, Renata. Eu sei que sua agenda é super corrida e o privilégio que é ter você aqui. Então, bem-vinda e se apresenta e conta sobre o CGI para todo mundo, por favor. Obrigada, Carol. Boa tarde a todos e todas. Desculpa o pequeno atraso que eu causei para a mesa, mas eu estou me recuperando do pé quebrado e peguei um trânsito e demorei para chegar até aqui. Não achei que fosse tão distante, aí os meus minutinhos de atraso. Bom, eu sou Renata Miele, eu sou jornalista. Eu estou coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é um órgão multissetorial da qual participam governo, sociedade civil, representadas pelo setor privado, pelo terceiro setor e pela comunidade científica e tecnológica, que tem a atribuição de discutir, acompanhar e fazer a governança sobre o desenvolvimento e uso da internet no Brasil, e que discute já há muitos anos temas relacionados às muitas transformações que a internet trouxe e permitiu à nossa sociedade, com tantas aplicações que se desenvolveram sobre a internet, entre elas a inteligência artificial, que hoje a gente experiencia, que só é possível em razão da existência da internet. Eu também sou assessora especial da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, e no MCTI tenho acompanhado, tem aqui o Daniel, que também é do MCTI, tenho acompanhado os debates relacionados às políticas públicas para a inteligência artificial e o tema de inteligência artificial no G20. Mas falando rapidamente sobre regulação, tivemos ontem exatamente esse recuo no Senado Federal, com relação à votação na comissão especial destinada para avaliar, né, o PL 2338, que é o PL da regulação de IA. Se eu tivesse feito uma aposta com muitas pessoas, eu estaria rica nesse momento, porque eu já imaginava que a gente não iria conseguir avançar nessa aprovação antes do recesso. Mas tem um debate aí que a gente precisa fazer, porque eu acho que o mundo discute hoje não se é preciso regular, mas como regular e quem regular a inteligência artificial, e é para isso que nós estamos aqui hoje. Obrigada, Carol. Temas não faltam. Ricardo, bem-vindo. Quem é você, Ricardo? Meu nome é Ricardo Capra, eu sou o fundador do Capra Institute. A gente é um instituto de pesquisa e desenvolvimento para a cultura analítica. Então, o que a gente faz é entender como as pessoas e as organizações se relacionam com os dados em todos os aspectos. Seja uma relação técnica, uma relação de consumo de informação ou de uso no dia a dia. A gente tem a outro lado desta conversa, que é o lado mercado e trabalho. Um outro lado eu digo porque o que a gente faz é ajudar as organizações e os profissionais dentro do mercado de trabalho a usarem dados dentro dos seus ambientes. Então a gente cria metodologias, tem pesquisas específicas para mercado, com uma visão de mercado, e uso de dados e, obviamente, a automação dos dados, que é a inteligência artificial dentro do ambiente de negócio. Eu acho que nos últimos anos a gente tem passado por uma mudança muito importante, que é essas organizações analíticas incorporando esse recurso de automação da informação que a gente chama de IA. Então, tudo que a gente chama de IA não é nada mais do que dados em movimento. Então, alguém
ou alguma coisa, uma automação, dá movimento aos dados. E esses dados em movimento geram uma série de trabalho para a gente. Trabalho em todos os aspectos, né? Seja para lidar com a informação, para tratar os dados, ou para gerar mais automação sobre essa informação, ou para regular, que eu acho que é o papo desse painel. Especificamente sobre regulação, regulamentação, acho que tem um ponto importante que tu comentou, e até abriu isso, né, Carol, a conversa. Ali no início da campus, a gente está com a Sala do Futuro da IA. O que é essa sala? A gente desenhou para dar suporte ao marco legal da inteligência artificial, ao marco civil da inteligência artificial, uma dinâmica, um workshop, onde as pessoas civis comuns, como a gente, todos aqui, colocam seus inputs para que essa lei seja construída, esse marco, essa instrução, esse direcionamento. Por que é legal essa iniciativa, que tem parte da ITS, como foi comentado aqui, do Capra Institute e, obviamente, da Campus, que está dando suporte a esse movimento como um todo? Porque quantas vezes a gente foi convidado a participar da constituição de uma lei? A gente tem uma lei sendo construída onde vocês, não foram questionados o que deveria estar nessa lei. A gente teve, alguns anos atrás, as leis relacionadas à privacidade, uso de dados, e ninguém me perguntou o que eu queria fazer com relação à privacidade dos meus dados. Eu até brinco constantemente que eu teria optado por ser um doador universal de dados. Porque talvez, como doador universal de dados, eu esteja construindo produtos de saúde melhor para minha família, para minhas filhas. Então, eu só estou dando um exemplo. Obviamente, tem uma série de coisas que a gente precisa regulamentar, a gente precisa ter leis. E eu acho que esse papo é tão importante para isso, né, Carol? Então, acho que é bom que a gente está trazendo essa discussão para a sociedade civil discutir com a gente, né? Se nós estamos falando do uso de dados ou do uso de inteligência artificial como ferramenta de evolução, na nossa visão, é muito importante contar com a colaboração e não só esperar do poder público que o poder público faça o seu papel, mas que a gente traga dados para que o poder público possa entender também o que a sociedade deseja. Eu vou passar então para a Renata, vou voltar ao microfone. Renata, e o papel do comitê gestor? Como que funciona essa governança? O comitê gestor já trabalha em princípios há muito tempo. Como é que você está vendo toda a regulação e como o comitê está se preparando ou já se preparou para apoiar justamente essa nova fase da internet? Então, Carol, o Comitê Gestor da Internet discute permanentemente esses temas, né? E a gente tem sido bastante chamado, né, para discutir um pouco o escopo da regulação, qual deveria ser o ambiente regulatório, não só sobre IA, mas sobre o que a gente tem buscado chamar de ecossistema de aplicações da internet, né? Uma das primeiras questões que a gente tem discutido é que nós precisamos hoje olhar a internet não apenas como aquela camada de infraestrutura de protocolos, mas como a sua abrangente camada de aplicações. E nesse sentido, já há alguns anos, o Comitê Gestor da Internet realiza muitos eventos e a gente tem realizado anualmente o Fórum da Internet no Brasil, a gente realiza anualmente o Seminário de proteção de privacidade e proteção de dados pessoais, que, aliás, é um seminário que, se não me engano, está indo para a sua 15ª edição agora, e que parte dos debates que deram subsídio às discussões em torno da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais surgiram no ambiente deste seminário. E a gente também tem procurado avançar e aprofundar o debate sobre inteligência artificial e sobre regulação de plataformas como um todo. Hoje, o Comitê Gestor também, com o apoio do NIC-BR, tem elaborado e está... vou dar um spoiler aqui, né? Deve lançar aí, nas próximas semanas, o Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial, que vai reunir indicadores sobre o uso, o desenvolvimento, o estágio da inteligência artificial no Brasil.
E também temos discutido aspectos relacionados à regulação. O CGI tem algumas opiniões gerais, mas nós não temos uma opinião específica a favor ou contra um determinado projeto de lei ou outro. Por exemplo, não há uma opinião do Comitê Gestor da Internet de apoio ou de objeção ou contra, né, o PL 2338. Mas nós temos reunido uma convicção de que sim, é preciso regular. Em que bases? Primeiro, é preciso regular sem que isso implique entraves para o desenvolvimento da tecnologia. Então, acho que essa é uma primeira questão que a gente precisa ter bastante claro. A inteligência artificial, ela, ao mesmo tempo que ela traz uma enorme potencialidade para a sociedade, imensos benefícios para a sociedade, ela também carrega inúmeros perigos, inúmeros problemas, ela traz vieses, inseguranças, e nós precisamos ter uma abordagem para a regulação que reconheça a necessidade da gente estimular o desenvolvimento de aplicações pautadas no desenvolvimento social, na redução das desigualdades, extraindo os benefícios que essa tecnologia pode trazer, mas, ao mesmo tempo, uma regulação que contribua para mitigar os muitos riscos e externalidades negativas que essa tecnologia também pode trazer para a sociedade. Então, esse seria um pilar. O segundo pilar, a regulação tem que olhar e tem que ser pautada por valores éticos, pela responsabilidade, pela defesa dos direitos fundamentais. Então, esse seria uma outra dimensão da regulação. E uma terceira dimensão é olhar para o cenário brasileiro, porque a gente tem regulações de IA surgindo em vários países e nós precisamos entender que cada país tem o seu arcabouço jurídico, a sua construção jurídica, a sua estrutura social, e automaticamente traduzir um modelo de outro país para o nosso pode não dar certo. Portanto, nós precisamos entender, dentro do cenário brasileiro, quem seriam os instrumentos regulatórios, ou seja, qual é a arquitetura regulatória, quem vai fazer a aplicação e a fiscalização das diretrizes estabelecidas numa regulação que seja aprovada. Mas, principalmente, finalizo sua pergunta com isso, para além da regulação, como a gente estabelece uma estrutura multissetorial de governança da inteligência artificial, do qual, claro, o CGI, na nossa avaliação, deveria, pelo menos, participar como um órgão já que completa aí 28 anos, né, e que tem já uma experiência de governança multissetorial e uma referência não só nacional como internacional nessa área. Com certeza. E eu me lembro, Renata, dos 10 princípios do CG, que são assim a pedra filosofal da internet. E estou vendo alguns países também, depois a gente vai fazer uma outra rodada, mas desenvolverem alguns princípios específicos para a inteligência artificial. Então, com a regulação, mas também com a consulta, a nossa ideia é pegar esses eixos e entregar para quem participa da governança, ter também, né, uma sua avaliação se vale a pena também trazer mais pedras filosofais. Essa é uma ideia que já está sendo discutida no CGI. Quem sabe um decálogo para a inteligência artificial, então, assim como a gente tem o decálogo para a internet. Eu nem preciso dizer qual é o meu voto, né? Já disse aqui também, já dei spoiler. Walter, conta pra gente, e na ABRIA, o que tem surgido? O que você tem visto de maior inovação do ponto de vista das empresas que estão na inteligência artificial? O que você tem visto de maior preocupação com a regulação e onde você acha que tudo isso vai dar? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, ela está muito alinhada com como a ABRIA está estruturada. Nós temos 3 áreas principais. A gente tem uma área de regulação, que a gente tem um executivo em Brasília, que cuida exatamente do que impacta nos nossos membros, o que impacta no desenvolvedor de IA brasileiro.
Então, aqui a nossa base é 90% startups. Então, a gente se preocupa muito com isso. Mas é importante ter essa interlocução com o setor público. Eu tenho discussões lá com o pessoal do CGI também, recentemente, assim, que são bem interessantes. A gente tem uma área de interlocução com a sociedade, que é uma área de marketing e eventos, porque nós somos muito perguntados por imprensa, por enfim, algumas outras instituições, organizações da sociedade, principalmente sobre se a IA vai destruir o mundo, se os robôs vão vir, se os empregos vão acabar, se a gente vai ter um apocalipse AI. Então a gente tem que responder que não, grande parte do nosso papel é desmistificar esse temor que a sociedade tem. E respondendo a sua pergunta, a gente tem uma área de tecnologia que cuida da organização de comitês. Porque, que nem a colega falou, a inteligência artificial ela é transversal. Ela vai pegar em todas as verticais, em todas as atividades econômicas da humanidade. Então a gente tem um comitê, por exemplo, de saúde, a gente tem um comitê de jurídico, a gente tem um comitê de agro, a gente tem um comitê de finanças. Então hoje o que mais cresce, por exemplo, é o comitê de saúde. É assustador, eu sei como as pessoas se preocupam com o diagnóstico que vai ser feito, se elas vão ter essa segurança. Em segundo lugar, é de finanças. O Brasil é muito rico em dados de finanças, por isso o treinamento de máquina feito em finanças é super importante aqui. Então, eu acho importante que a gente participe dessa discussão. A gente tenta organizar isso de maneira que a gente consegue levar a voz de cada um de vocês para ser ouvidas lá. Eu costumo dizer que a Abra não sou eu, não é as empresas, mas a sociedade e os desenvolvedores que trabalham com essa tecnologia. Como a gente tem um foco muito nichado aqui, e a gente foca exclusivamente nessa tecnologia, a gente liderou a publicação de uma carta pedindo mais tempo. Foi uma das organizações que fez isso. A carta foi coassinada por 25 outras instituições. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Associação Brasileira de Agentes Digitais. O pessoal do marketing digital preocupado com o que vai acontecer com a IA. A Associação Brasileira de Segurança Eletrônica. O pessoal que cuida de portaria de prédio, o pessoal que cuida de segurança que não é vigilância, extremamente preocupado com questões como reconhecimento facial e o que essa lei vai impactar nesses pontos. A Associação Brasileira de Internet das Coisas, você mencionou a internet. Sem a conectividade você não tem os dados, e você precisa dos dados para você ter esse treinamento, para você ter uma decisão de máquina melhor. Esse é o nosso papel, é organizar a sociedade nesse sentido, colocar as pontas conectadas, mas de um ponto de vista de negócios. Nós temos sido bastante atropelados pelo regulatório, né? A PL 2338 realmente nos pegou de surpresa. Lá atrás já era 50-51, virou 21-20. Agora estamos na 2338 e a gente espera que essa discussão siga ainda mais. Para encerrar, quem aqui é advogado? Ou área de direito, área de humanas? Isso. Se eu já sabia. Quem é engenheiro, tecnologia, inovação? Eu sou engenheiro. Isso. Então, essa lei, para encerrar, ela foi feita por juristas. Nada contra, eu sou casado com uma advogada, então eu sei bem. Eu acho que faltou envolver o pessoal técnico. Nós, o pessoal aqui da Campus Party. Nós estamos aqui. Nós que estamos criando esse futuro que depois vai estar nas ruas. Esse futuro que inclui robôs e tal. Sabe, robôs esses. Eu vi lá o campeonato de robôs lá, super bacana. Com a legislação que está aí, sem a devida discussão mais ampla, esse futuro vai chegar, mas vai chegar um pouco mais tarde. Então a gente precisa se envolver aqui. Esse é o papel da Abra, fomentar essa discussão. E nós seremos todos ouvidos. Vocês viram, a gente colocou até essas orelhinhas aqui, nesses eixos. Não poderia concordar mais, gente. Assim, se nós queremos uma boa regulação, não adianta só olhar também para o Estado e falar, olha, vocês têm que entender o que está acontecendo. A gente tem que participar. Então, é bem por aí. Eu vou voltar aqui, então, para o Ricardo e perguntar, Ricardo, duas coisas. Uma curiosidade que eu já adiantei, que é
o que é um pesquisador de cultura analítica, né? Você também já falou, mas como que você está vendo esse momento de cultura analítica atual? E com a tua experiência nessa cultura analítica, o que você acha que é essencial na regulação? Bom, sobre a cultura analítica, ela abrange toda a nossa capacidade de lidar com informação, dados, traduzir isso e lidar com isso no dia a dia, como eu comentei no primeiro momento. Lá no Instituto a gente faz exatamente isso, por isso que a gente tem os pesquisadores especificamente da cultura analítica. Tem um elemento interessante nessa evolução que por muito tempo a gente lidou dentro dos ambientes organizacionais de tomada de decisão com inteligência aplicada, know-how. Basicamente, sou um bom vendedor, trabalho bem com vendas, então eu vou aperfeiçoando o meu processo baseado na minha experiência e vou aperfeiçoando isso ao longo do tempo. Com o crescimento de dados, Big Data, chegada de bancos de dados estruturados, sistemas de Business Intelligence dentro da companhia, a gente precisou traduzir essa informação para tomada de decisão orientada por dados, que é o que a gente chama de Data Driven. Então surgiu uma segunda inteligência dentro da organização, aqui simplificando a abordagem, que é a inteligência analítica. Então aquelas pessoas que passaram a lidar com dados para tomar decisões, seja através de forma direta ou através de sistemas de tomada de decisão, construção de algoritmos de recomendação ou construção de sistemas de inteligência analítica aplicada, começaram a se diferenciar no processo de tomada de decisão. E aí é que eu estou falando das startups tomando mercados com seus dados proprietários, seja numa startup de transporte, uma startup de agroalimentação, seja lá qual for a que a gente imaginar. Então cresceu essa segunda inteligência. Não por acaso surge essa terceira inteligência dentro dessa mesma visão, que é a inteligência artificial. Ela, como a gente acabou de comentar, é uma composição. Ela mistura o que a gente tem de experiência, que são as regras de negócio e o nosso know-how, com essa capacidade de inteligência analítica. Então, ela torna os dados em movimento para a gente poder lidar com isso. É óbvio que é muito fascinante a gente olhar para isso surgindo. Efetivamente, na prática, dentro do ambiente de negócio, não tem nenhuma novidade. Estou simplificando aqui, vou simplificar o que eu quero dizer. Como assim não tem nenhuma novidade, Capra? Vou dar um exemplo de um grande banco que a gente atende lá, tá? A gente tem lá o conselho demandando. Gente, por que a gente não usa inteligência artificial dentro dos nossos processos? Já são usados, os processos de inteligência artificial já é nativo no negócio. Os modelos preditivos, os modelos de automação já estão instalados dentro da organização. É óbvio que tu tem uma nova tecnologia de LLM, que agora permite que tu faça isso com maior velocidade, maior número de dados, seus algoritmos aprendam mais rápido. Beleza. No final do dia, tudo que a gente está chamando e vendo como inteligência artificial generativa não é nada mais do que uma máquina analítica. A gente alimenta ela com dados, alimenta ela com modelos e regras, e ela faz processamento numa velocidade e capacidade que a gente humano não teria e não tem capacidade para fazer sozinho. Então a gente pluga esse agente para nos ajudar nesse processo. Por que eu dei toda essa volta, tá? Porque a cultura analítica ela vai acabar abrangendo todas as formas que a gente tem de analisar ou lidar com a informação. A inteligência artificial dentro disso é um elemento de automação com mais poder de fazer e responsabilidade, já que a gente transfere a responsabilidade para ela executar por nós, e aqui vem um risco, né? Porque quem é o responsável pela ação dessa IA? Quem é o agente executor? Quem é o agente que demandou a ação? Indo para um caso bem prático, para a gente aterrissar no exemplo para todo mundo, né? Vamos lá, todos nós usamos direto ou indiretamente Uber no nosso dia a dia. Ele tem um sistema de recomendação de trajetos. Então a gente tem lá uma recomendação de trajeto. Vocês sabem que cada vez que a gente passa por um trajeto e a gente não gosta dele, porque considera perigoso ou qualquer coisa, tem uma alternativa de dar um bloco ali. Vocês vão lá no mapinha de vocês e dão um bloco. Quando X número de pessoas dão um bloco naquela região, vocês matam uma região. Não vai passar mais por lá carros, motoristas de aplicativo como Uber, entre outros. Não vai passar mais lá a população comum, porque vai desviar, porque o algoritmo recomenda que tu não faça mais aquilo. Na prática, uma série de pessoas dando bloco limitou e quebrou economicamente uma região.
Isso está acontecendo em diversas regiões do país, regiões quebradas economicamente, onde tu tinha um pequeno comércio que circulava, parava lá um transporte, ou tu tinha uma pessoa que ia circular, que está sendo limitada por isso. Por que eu estou indo nessa origem? Porque se a gente não tiver uma regulação, uma regulamentação para estar observando esses movimentos, nessas premissas, nessas regras que estão estabelecidas, efetivamente poucas pessoas analíticas vão estar determinando as regras para todos os outros, geralmente de grandes players e grandes companhias, que determinaram que a regra é essa. Então a regra é, cada vez que eu tiver 100 blocos nessa região, eu mato a região e economicamente acabou a região. E a gente vê isso no Rio de Janeiro, em diversos pontos do Rio de Janeiro, que o comércio mexeu, quebrou, aquela região ficou pobre e em razão de uma regra estabelecida por um algoritmo de um sistema. E no final, não tem nada a ver com a automação ou com um software de LLM ou de uma alta tecnologia que a gente usou para fazer aquilo. Tem a ver com uma regra estabelecida. É uma discriminação algorítmica, né? Determinada por uma pessoa. Né? Uma pessoa foi lá e diz, a regra é esta. Então, eu acho que a partir dessa premissa, a gente olhando para o mercado ou para trabalho, porque a regra no trabalho é exatamente a mesma coisa. Muitos de vocês que trabalham, vários levantaram a mão na área de tecnologia aqui, vários de vocês, o chefe de vocês, a chefa de vocês é um algoritmo que estabelece as regras e próximas atividades que vocês vão executar. O mesmo do motorista do aplicativo, que sabe as próximas corridas dele, distribuição de tarefas por algoritmos. Da onde veio essa regra? O quanto ela está permitindo que a gente pegue só um tipo de público ou só um tipo de tarefa? Quem disse que eu quero pegar só essas tarefas? Alguém que escreveu o algoritmo e determinou a regra. E, de novo, não é o programador, a programadora que fez isso. É a regra estabelecida. Então, eu acho que a gente deveria, nessa discussão, né, que a gente está fazendo sobre regulamentação, perguntar onde que estão as regras. Porque o software, a aplicação, a tecnologia, a gente tem que estar monitorando, obviamente, mas a minha preocupação, onde é que está a caixinha de regras? Quem que está olhando para isso? Né? Renata, a fala do Ricardo é essencialmente uma fala de governança. Conta pra gente, hoje, como é que a governança estabelecida no CG, quais são os principais desafios e como essa governança, você acredita que ela pode ajudar a resolver esses problemas daqui para frente? Bom, Carol, infelizmente, tem que ser franca, né, para dizer que eu gostaria que fosse diferente, mas não está entre as atribuições do CGI hoje fazer a governança de inteligência artificial. Esse é um dos problemas que nós temos, porque a inteligência artificial é uma tecnologia que tem muitas e muitas décadas, mas esta que nós estamos vivenciando hoje, ela é recente, é um tipo de tecnologia, é um tipo de ferramenta que não está diretamente relacionada. Não, o CGI não tem poder de polícia, né? A gente não faz uma governança deste tipo, nós não temos essa atribuição, porque, na verdade, isso que ele trouxe tem uma dimensão de governança, agora tem uma dimensão de fiscalização, de acompanhamento. E aí, eu acho que tem outro. Ele deu um exemplo ótimo, mas eu queria dar um outro exemplo, que é um exemplo que acho que todo mundo aqui já ouviu falar, porque não é novo, mas é que quando o algoritmo, no caso a inteligência artificial, e o seu uso em razão dos parâmetros de programação, mas também da base de treinamentos de dados que nós não conhecemos, qual é essa base, como ele foi treinado para determinados tipos de aplicação, traz um dano para alguém, para uma comunidade, mas principalmente para uma pessoa. Veja, hoje nós temos inteligências artificiais, por exemplo, que intermediam terapias, psicólogos. Você não precisa mais ir num psicólogo, pessoa física. Você escolhe, através de uma inteligência artificial, um terapeuta, que inclusive, a depender da IA, você pode definir o perfil do terapeuta. Se você quer um terapeuta mais acolhedor, se você quer um terapeuta mais questionador, então você escolhe e você faz a terapia com uma IA, que não tem nenhum tipo de regulação, que sabe Deus lá o que ele vai falar para a pessoa, e que
pode trazer danos, porque a psicologia, gente, é uma ação, é uma área da saúde, né? Essencialmente. Você tem que fazer terapia com um profissional de saúde, não é nem no amigo no boteco tomando uma cerveja, né? Que aí é outra coisa, não é terapia. Quem regula isso? Se essa terapia, se essa inteligência artificial de terapia trouxer um dano, vamos pegar algo extremo, levar uma pessoa ao suicídio. Eu sei que é extremo, mas vamos estressar o argumento. Dentro da cadeia de responsabilidade, quem é o responsável por aquilo? Então, são esses os temas que nós precisamos discutir quando a gente discute regulação. E aí, talvez eu destoie um pouco dessa visão, assim. Primeiro que eu acho que toda lei, todo projeto de lei deve ser melhor discutido, mais discutido, sempre. Nunca a gente vai chegar num ponto ideal numa sociedade que tem 200 milhões de brasileiros e que todos os setores sociais interessados vão conseguir interagir, incidir sobre um determinado processo legislativo. Por isso que os processos legislativos têm uma participação da representação da sociedade. Apesar de eu defender muito processos como consultas públicas, e aí o Marco Civil da Internet é um paradigma fundamental de uma legislação que foi elaborada a partir de uma ampla participação da sociedade. Mas eu diria que o PL 2338, ou o debate, vamos sair do PL em si, mas o debate sobre o que deveria ser uma regulação de IA no Brasil precisa ser mais aprofundado, mas houve um razoável debate no âmbito do Congresso Nacional em torno desse projeto de lei. E eu acho que foi escrito por juristas, mas houve consulta e participação multidisciplinar. Não é um PL só de juristas. Muitas pessoas participaram do debate. Ele pode ser aprimorado? Eu acho que ele pode e deve ser aprimorado. Isso significa que quanto tempo mais a gente precisa enfrentar para ter uma discussão, ainda que a gente passe por uma regulação mínima que defina parâmetros básicos de responsabilidade, de usos de inteligência artificial que já estão sendo feitos hoje e que estão trazendo danos para a sociedade. Então, assim, nós estamos diante de um dilema que é assim, nós não podemos regular de forma exaustiva para não trazer obstáculos para a inovação, para que a regulação não traga impactos negativos, eu tenho super acordo com isso. Por outro lado, nós também não podemos, sob o pretexto de evitar isso, estender demais a aprovação de alguma regulação que proteja a sociedade brasileira das externalidades negativas do uso dessas tecnologias. Então, acho que a gente tem que buscar um equilíbrio adequado sobre isso e, sem dúvida nenhuma, espero que a gente consiga, a partir do momento que não houve a votação do projeto de lei no Senado, imediatamente buscar os mecanismos para que mais participação, porque nós também não podemos nos acomodar e ficar empurrando com a barriga uma regulação que, a meu ver, já é urgente, principalmente quando a gente olha sistemas de inteligência artificial que estão sendo usadas, que podem trazer altos riscos para a sociedade, né? Como algumas inteligências artificiais embarcadas em reconhecimento facial para fins de segurança pública, que já tem trazido inúmeros danos e vieses, como inteligência artificial usado para áreas da medicina que não tem qualquer regulação e que hoje estão sendo ofertados de uma maneira indiscriminada e sem controle. Isso para citar apenas 2 exemplos. Então, eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio e espero que a gente consiga avançar nessa perspectiva a partir dessa ampliação do debate em razão da não aprovação na comissão especial, né? Porque poderia ter sido aprovado na comissão e não no plenário, né? E acho que a gente tem que trazer os setores organizados, as organizações da sociedade civil, olhar a proposta do projeto, fazer emendas concretas, dialogar
qual que é o ponto que está errado, o que precisa mudar, porque a discordância é com a premissa inteira do projeto, nós somos contra o projeto como um todo, queremos um outro projeto, ou a discordância é pontual? Nós precisamos concretizar as opiniões em torno da regulação para que a gente possa ir na substância no problema e não ficar apenas, né, numa discussão vazia que vai ficar protelando demais uma decisão que eu acho que vem para o benefício tanto do setor privado quanto da sociedade brasileira, porque a regulação nos dá segurança jurídica para uma série de situações envolvendo a inteligência artificial. É isso mesmo, gente. Ação. Não adianta só reclamar que A ou B, né? Mas ação. É o meu? Falou ação, ele ficou já em atividade. Walter, e aí? Como resolver esse dilema que a Renata colocou? Deixa eu fazer um convite para vocês, um convite para a Renata também aqui. A gente fez uma avaliação da PL 2338 na nossa base. De 420 empresas que desenvolvem IA, a gente recebeu 120 contribuições. Essas 120 contribuições impactaram em 30 artigos específicos do PL. 30. E a gente tem essa carta publicada no nosso site, linha a linha. Se vocês quiserem seguir, se vocês quiserem acompanhar, por isso eu perguntei se alguém é advogado aqui, recomendo fortemente a leitura, foi feita junto com a Prade Vidigal e Associados. Espera que caiu minha orelha de Spock aqui, sem essa orelha aqui eu me sinto nu nesse palco. Eu quero citar aqui um dado também sobre a pesquisa do Google que a gente ajudou a fazer há pouco tempo sobre GenAI no Brasil. Mais de 400 empresas da nossa base responderam. 83% delas disseram que são a favor de regulação, 14% só admitiram que sabem do que se trata. Então, essa lei está passando sem que o setor que está desenvolvendo, sem que a sociedade que está impactada saiba do que se trata. 2. Essa nossa lei, na verdade, me corrija se eu estiver errado, Capra, é uma cópia do rascunho do borrão do vizinho, do amigo da lei europeia de 2019, quando nem o ChatGPT estava. Se nem os Estados Unidos, nem países evoluídos, a Europa fez agora, nós vamos querer ser o segundo país do mundo a legislar IA. Vou dar outro número para vocês, o dado do ITS. A gente tem aqui os colegas do ITS aqui. A legislação europeia, a Europa perdeu o bonde da tecnologia, que hoje está com os Estados Unidos, todos os modelos fundacionais são americanos, então eles querem regular o mundo. A função deles é setar os metas de regulação. São 39 restrições que a lei tem. 39. A lei brasileira conseguiu ter 69. 39 restrições a mais do que a lei europeia. Vou dar um exemplo aqui do que a colega citou. Não pode reconhecimento facial nos porteiros. Então você também não pode reconhecimento facial no TikTok quando eu faço aquele filtro de cachorrinho, porque aquele filtro usa reconhecimento facial. O que a lei faz aqui, para ir num ponto específico do nosso artigo, é eu regulo a tecnologia. Eu digo não pode reconhecimento facial, quando na verdade eu devia regular o risco. Eu não sou advogado. Eu aprendi isso com os nossos advogados. O risco é, qual é o risco de usar um filtro no TikTok? E qual é o risco de um porteiro identificar uma pessoa na entrada? São riscos totalmente diferentes, é aí que você tem que regular. Não ir na tecnologia e dizer, não pode fazer, então, X. Porque aí você mata os dois. E aí você mata o desenvolvimento. 69 restrições. E agora eu vou colocar um ponto aqui para concluir. Quem de vocês acha que a lei devia fomentar a inovação em vez da restrição? Levanta a mão, vamos ver a inovação. Quantos fomentos a inovação tem na lei? Quem sabe? Fazer um sorteio lá que nem o Nerd. 0. Governo, sociedade civil, nós temos que fomentar, nós temos que desenvolver, nós temos que ajudar o desenvolvedor. Aquele cara que 80% dos startups brasileiros estão no investimento seed. Seed, para quem não sabe, o cara recém parou de tirar dinheiro do bolso dele e conseguiu um investidor. Como é que esse cara vai ir para frente numa lei com 69 restrições? Ele não é uma Big Tech cheia de dinheiro. Os Big Tech cheios de dinheiro vai lá e bota 100 restrições amanhã. Mas eu sou uma startup média brasileira, 15 funcionários.
81% são homens. Como é que uma startup de 15 funcionários vai atender aquela governança que está na lei de hoje? Não, não pode. Respondendo a sua pergunta, queremos jogar aquela lei fora e começar outra. Tem pontos bons, tem pontos muito bons, tem. Eu acho que a questão de você... O uso ético é super interessante, a responsabilidade e a explicabilidade da lei é super interessante, mas essa quantidade de restrições... Aqui na Campus Party, dificilmente a gente vai achar alguém que concorda que pode ter tanta restrição. Respondi a pergunta? Respondeu. Agora vamos trabalhar nos eixos para ser propositivos, né? Para sermos propositivos. Alguns eixos assim identificados: emprego e trabalho. Então, gente, emprego e trabalho, controle de riscos, competitividade, inovação, acesso a direitos e serviços, impactos setoriais, como que a Renata estava falando, e o Fórum Geral. Vocês estão tendo o privilégio de ter uma sessão ao vivo aqui na Sala do Futuro. Online também tem o que queremos da IA.com.br. Ricardo, suas considerações finais. Minhas considerações finais. Eu acho que a gente tem uma oportunidade nesse momento que, no meio dessa transição de leis pode e não pode, ela é positiva para o jovem empreendedor, para a empresa nova, para a empresa que está construindo tecnologia como a gente está aqui dentro da campus. Qual é esse espaço? Esse espaço é de estar no meio do processo de construção. O fato da gente ter uma liberdade de concepção de produto e tecnologia nesse exato momento é uma vantagem competitiva. Se eu não tenho uma lei estabelecida, obviamente, eu não estou dizendo para a gente não ir para o lado não ético, mas se eu não tenho uma lei ou regulações específicas criadas, eu acho que é um ótimo momento para estabelecer novas tecnologias e colocar no mercado. Testar pequeno, fazer validações do que eu tenho que respeitar com relação ao direito da privacidade do usuário, que são leis e regulações já estabelecidas. E, obviamente, observar todo esse diálogo que está acontecendo com relação às leis. Tá? Mas eu acho que ocupem esse espaço. Minha consideração final é: aproveitem esse momento para desenvolver, criar e ocupar um espaço de tecnologias para IA no mercado que está, tecnologias de IA, perdão, para o mercado que está amplamente disponível. O mercado está sedento por isso, tem trabalho para isso, tem oportunidade de produtos desse tipo dentro do mercado. Não parem por causa da regulamentação. Essa é a minha recomendação final e dica final. Obviamente que monitorar o que as entidades, os órgãos oficiais estão fazendo precisa ser feito. Tá? Então monitorem, mas não deixem de evoluir e fazer o desenvolvimento de produto e tecnologias. Essa é a minha dica final. Para monitorar também no Senado, tem um campo lá que você se inscreve para acompanhar, comentar. Então, assim, também vale a pena. Renata. Deixa eu fazer um último convite. Claro. Às 20 horas, a gente vai estar num painel mostrando IA aplicada para cidades, naquele painel, lá naquele palco. Então, quem quiser depois estar conosco lá, só para deixar o convite, tá? Boa. Boa. Imagina. Renata, como que a gente resolve tudo isso e suas considerações finais? Primeiro, não sei como é que resolve. Quem tem a resposta para essa pergunta, tá rico, né? Mas eu teria algumas considerações, algumas provocações a fazer. Primeiro, acho que as pessoas precisam ler na fonte o projeto de lei. Este e outros, porque tem o 2338, mas tem outros também, né? Tem o 21, que já foi aprovado na Câmara. Eu acho que as pessoas e organizações da sociedade civil que querem, de fato, se envolver nesse debate, precisam ir na fonte. Não replicar o que outros estão dizendo e interpretando das propostas. Acho que é importante ir na fonte para que não tenha desinformação sobre o que o projeto propõe. Este e outros. Porque o projeto não
proíbe o uso de reconhecimento facial, nem para aplicativos, nem para TikTok, nem para portaria de prédio. Isso não está dito lá. O que ele proíbe é o uso de reconhecimento facial para áreas públicas, para fins de reconhecimento para uso em segurança pública. É esta a restrição. As outras não têm restrição de uso de reconhecimento facial. Então, a gente precisa ir na fonte para que a gente não entre num mar de interpretações. E cada um vai fazendo a sua própria interpretação. Segundo, acho que além de ir na fonte, acho que a gente deve ir buscar as análises que estão sendo feitas sobre as propostas por instituições de nosso interesse que têm credibilidade. Então, vamos olhar o que a Abranet está falando, acho que é importante. Vamos olhar o que a Abria e outras instituições, porque cada uma também fala a partir do seu, como digamos, lugar de fala. É importante, as pessoas têm que ir montando as suas convicções. A sociedade civil tem uma coalizão de direitos na rede, que é uma ampla organização, articulação de entidades da sociedade civil, de ativistas de direitos digitais, que já tem anos de atuação no campo de direitos digitais, que fez uma nota técnica sobre o PL. Vamos ver o que a sociedade civil está falando. Então, eu acho que a gente tem que buscar qualificar o debate público sobre a proposta. Então, essa seria a minha primeira consideração. A segunda consideração é, vamos procurar, então, caminhos para apontar o que nós queremos, como nós vemos que o que é preciso, o que o Brasil precisa para uma regulação que tenha esse equilíbrio entre garantir a inovação e mitigar riscos. E, por fim, olhar também o que outros setores estão fazendo para a inteligência artificial. Porque política pública, investimento, isso também não vai estar no projeto de lei. O projeto de lei, ele é um ambiente de regulação. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai realizar agora a sua 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, onde vai ser apresentado um plano brasileiro de inteligência artificial. Convido a todos para ouvir aí as linhas de financiamento e as iniciativas também serão tomadas nessa esfera. Mais um spoiler da Renata aqui hoje. Vocês estão super hoje qualificados. Depois o Daniel me mata. Só antes de passar para o Walter, eu vou falar Abria. Aprendi a falar Abria e não Abria. Mas tem um ponto que a Renata sempre levanta, e trabalho do NIC, do CG também, que é muito importante, que eu não queria deixar passar, que é a questão da conectividade significativa no nosso país. Só 22, são 22, né, Renata? 22% que tem conectividade significativa? 22% tem conectividade significativa. Então, assim, não adianta também a gente discutir inteligência artificial se a gente não suprir essa lacuna. Porque a inteligência artificial, ela só vai aumentar a lacuna sem que a gente possa posicionar o nosso país nesse novo ecossistema. Walter, suas considerações finais. Eu só posso agradecer a participação aqui, Renato, excelente painel aqui, aprendi bastante. Aprendi que, na verdade, pode reconhecimento facial na lei, se o juiz interpretar que dá. Não existe lei fria da lei. Só na Bíblia, a letra fria da lei está claro. Aqui a gente tem que passar na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância e no STF. E se ele quiser dizer que não, é não. E quero ver quem é que vai lá na letra fria da lei. Nosso medo é o risco da interpretação. Por exemplo, a explicabilidade é outro ponto que restringe a lei. Como é que eu explico aí? O cara tem direito à explicação segundo a lei. Então, esses pontos restritivos, o que nós queremos alertar aqui, e essa análise não é minha, ela falou bem, é de um grande instituto desse chamado Cidadania Digital, de um grande advogado do país chamado Felipe França, ele alertou para esse risco. Eu não sou advogado, comentei, estou trazendo interpretações de outros juristas, porque a letra feia da lei nem eu li. São 40 páginas, não vou dizer para vocês. 79. 79. Agora está 79. 40 é o nosso, 40 é a nossa resposta. 79, eu não vou ler 79. Eu vou pegar a interpretação de um juiz.
O juiz pode interpretar assim, esse juiz interpretou assim. Bom, vamos fazer o seguinte, quero encerrar com a palavra do meu amigo Gaúcho Colorado. Não esperem a regulação, façam o futuro vocês que estão desenvolvendo. A regulação corre atrás, se quiser. O importante é o futuro sair daqui. A gente desenvolver o futuro, a gente focar nas pessoas, o ser humano que vai ser beneficiado pela IA. Não vamos esperar juristas, não vamos esperar regulação, não vamos esperar governos, vão estabelecer as regras. O que a gente precisa é segurança jurídica para o investidor. Isso sim, isso é importante, isso precisamos. Precisamos ter um conjunto de regulação eficiente para que o investidor, seja ele nacional ou internacional, sinta segurança jurídica. E isso está garantido, nós temos bons exemplos, LGPD, o Marco Civil da Internet, obras-primas. A gente tem que fazer o mesmo com a IA. Obrigado pelo tempo de vocês aqui. Vou pedir uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Agradecer a todos vocês. Nós gostaríamos muito de abrir para perguntas, mas não temos tempo. Então, nossos palestrantes estão aqui. Depois a organização também pode deixar os contatos. Muito obrigada e que o Brasil seja muito bem sucedido na regulação de inteligência artificial.